Pega a sua Bíblia e abra no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Acharam aí, meus queridos? Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em o nome de Jesus, nós te pedimos nesta hora que o Senhor nos revele a sua palavra, nos abra o entendimento para que com o nosso coração compreendamos a tua vontade. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com você acerca de não desprezar a presença de Deus. Não despreze a presença de Deus. Repita comigo: não despreze a presença de Deus. Se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ter uma vida de sucesso, o segredo é você não desprezar a presença de Deus. É você andar sempre debaixo da presença de Deus. A Bíblia Sagrada declara que quando o povo de Israel estava no deserto, durante o dia havia uma nuvem representando a presença de Deus, que mostrava-lhes o caminho a seguir. E durante a noite, era uma coluna de fogo, que clareava e mostrava também o caminho para eles. A Bíblia diz que nunca se apartou deles a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite, a fim de que eles caminhassem de dia e de noite. Só através da presença de Deus, através da nuvem durante o dia e através da coluna de fogo durante a noite, que eles conseguiriam enfrentar o deserto. Só consegue enfrentar o deserto aquele que anda na presença do Senhor. E é muito importante isso. Esse versículo que nós acabamos de ler fala do nosso pai na fé. Quem é o nosso pai na fé? Abraão. Abraão tinha promessa de Deus sobre a sua vida. E glória a Deus por isso. Deus disse que faria de Abraão pai das nações. Mas Abraão já era velho. Sara também já era velha, e com agravante também era estéril. E a Bíblia diz que eles então tiveram uma ideia. Na verdade, Sara teve a ideia. Qual a ideia que Sara teve? Tome cuidado com determinadas ideias, que elas podem tirar você do plano de Deus. Ela disse: Abraão, tendo em vista que eu não consigo lhe dar um filho, então nós vamos fazer o seguinte: está aqui a minha escrava, você se deita com ela, e o filho que ela te der será o nosso herdeiro. E o Abraão então aceitou tal proposta, se deitou com a escrava, ela lhe deu um filho chamado Ismael, e mais tarde isso tornou-se
um grande problema dentro da sua casa, que ela teve que expulsar a sua escrava de casa junto com o filho. Naquele momento que Sara e Abraão aceitaram aquele plano humano, eles desprezaram a presença de Deus. Eles desprezaram. No momento em que eles aceitaram que Abraão se deitasse com a escrava, gerasse um filho, eles então desprezaram a presença de Deus. Quando você age de acordo com o plano humano, deixando a promessa de Deus, você está desprezando a presença do Senhor. Você está desprezando. E foi isso que aconteceu. Se você ler o capítulo 16, que é o anterior, ele conta exatamente essa história que eu acabei de falar para vocês. Passado-se em torno de uns 13 anos, não precisava ter demorado mais esse tempo todo, Deus vem a Abraão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que Deus está dizendo para Abraão? Eu tenho poder para fazer, Abraão. Eu tenho condições para fazer o que eu lhe prometi. Eu tenho condições para tornar realidade o seu sonho. Eu tenho condições de fazer aquilo que eu disse que faria. Mas aí ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. O Abraão tinha a promessa, mas havia desprezado a presença de Deus quando aceitaram o plano humano e deixaram o plano divino. Deus então aqui estava dizendo que o segredo para que eles tivessem o sonho realizado era que eles andassem na presença de Deus. Ele dizia: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eu tenho poder para fazer, mas anda na minha presença e ser perfeito. Aqui estava a grande falha de Abraão. Apesar de ter a promessa, não estava andando na presença de Deus. Nós nos gabamos que temos promessas, e isso é verdade. Na Bíblia, há mais de 8.000 promessas de Deus para nós. E alguém muitas vezes chega a pensar e a questionar dizendo: mas por que estas promessas não se cumprem em minha vida? Porque talvez você não está andando na presença de Deus. Se você pautar a sua vida na palavra do Senhor, na presença de Deus, na sua caminhada, Deus vai cumprir cada uma de suas promessas na sua vida. O segredo é andar na presença do Senhor e não desprezá-la em hipótese alguma. E muitas vezes nós desprezamos como Abraão desprezou. A bênção dele demorou um pouco mais. E às vezes a sua bênção está demorando, porque você está desprezando aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que tem o poder para fazer o que ele prometeu na sua vida. E quando é que o Abraão desprezou? E quando é que nós desprezamos? Quando nós aceitamos o plano humano e recusamos o plano divino. O plano divino pode parecer mais difícil e mais complicado. Pode parecer, mas é o caminho da sua vitória. Mas é o caminho da sua cura, mas é o caminho do seu milagre, mas é a resposta que você precisa
para a sua vida. Então, não despreze a presença de Deus. Ela é a chave que abre as portas para realizar os seus sonhos, para você ter sucesso profissional, para você ter um casamento abençoado, para você crescer, desenvolver-se na fé, deixando-se de ser um menino imaturo para se tornar um adulto na fé, uma pessoa cheia da graça e da presença de Deus. Diga graças a Deus. Vamos ver mais um exemplo. Abra a sua Bíblia agora em 1º livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 7, verso 1. Acharam, meus queridos? O texto diz: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Diga graças a Deus. Meus queridos, esse texto fala a respeito da arca do Senhor. A arca que representava a presença de Deus. A arca que tinha dentro dela o maná, a vara de Arão que floresceu, e ela tinha também a tábua dos mandamentos. Era algo que representava a presença do Senhor. Amém? Uma certa feita, a arca fora tirada do povo hebreu. Os filisteus levaram a arca. Mas só que Deus começou a ferir os filisteus. Colocaram a arca diante do Deus de Dagom. E no dia seguinte foram olhar, a estátua estava lá toda derrotada, caída. Colocaram de novo. No dia lá estava a estátua toda despedaçada diante da arca. Significa que o demônio não aguenta o poder da presença de Deus. Aí resolveram entregar a arca. A situação dos filisteus, ela ficou tão difícil, a situação deles, que diz a Bíblia que eles foram feridos por Deus e muitos ficaram com hemorroidas. Deus feriu todo inimigo. Aí eles entregaram, não, nós não queremos mais. Pegaram a arca e levaram para Quiriate Jearim, na casa de um homem chamado Abinadab. E diz a Bíblia que ele consagra o seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. E a arca do Senhor, símbolo da presença do Senhor, fica em Quiriate Jearim, sob poder de Abinadab, por 20
anos. 20 anos. Durante esses 20 anos, você não vê sinal, você não vê milagre, você não vê operação divina em nenhum momento. Em nenhum momento. Por quê? Porque justamente este homem, o Abinadab, desprezou a arca, que era símbolo da presença de Deus. E ele fez duas coisas que desprezou a presença de Deus, que nós não devemos fazer. A primeira coisa que ele fez, que ele não se importou com a arca, deixando-a em qualquer lugar da sua casa. Não reservou lugar para ela. Nós devemos sempre ter lugar para Deus na nossa vida. E o lugar de Deus na nossa vida é o nosso coração. Eu pergunto para você, tem lugar para Deus aí no seu coração? Ou você está deixando Deus de lado? Se eu perguntar aqui nesta manhã, todos têm planos. Mas será que Deus está nos seus planos? Porque se Deus não estiver nos seus planos, não adiantará absolutamente nada. Tem muitas pessoas que estão colocando Deus do lado dos seus planos e não em seus planos, de fora dos seus planos e não em seus planos. Segunda coisa que fez Abinadab desprezar a arca do Senhor, a presença do Senhor, é que ele transferiu a responsabilidade de cuidar da arca para o seu filho Eleazar. Se você pode ver que ele consagra o filho dele, Eleazar, para cuidar da arca. Isso se chama transferência de responsabilidade. Quem tem compromisso com Deus não transfere responsabilidade. Ele mesmo busca ter comunhão com Deus. Eu concordo que nós devemos orar uns pelos outros. Amém ou não amém? Porém, eu não posso transferir a responsabilidade para ninguém no que diz respeito à minha comunhão com Deus. E às vezes nós estamos transferindo. Muitas pessoas dizem assim: o mestre Camilo está orando por mim, graças a Deus. E estou mesmo, eu oro mesmo. Eu oro. Mas você não pode deixar a sua comunhão pessoal com Deus. Você tem que ter a sua vida particular com Deus. Porque se você não tiver a sua comunhão pessoal com Deus, não vai adiantar. Você está transferindo responsabilidade, aí você despreza a presença de Deus. O fulano está orando por mim, o Bertrano está orando por mim, o pastor está orando por mim, a minha esposa está orando por mim, e você? Está orando? Ou você está como Abinadab fez? Consagrou o filho dele e falou: cuida da arca aí. Transferiu responsabilidade. Mulher, você vai para a igreja? Hoje eu não vou não, mas você ora por mim, viu? Marido, você vai hoje? Mas ora por mim, que eu não vou não. Isso é transferência de responsabilidade. Meu filho, você vai? Ora pelo papai lá, viu? Transferência de responsabilidade. E é nisso que nós desprezamos a presença de Deus. Por isso que a arca do Senhor, algo sagrado,
que representava a presença de Deus, ficou na casa de Abinadab por 20 anos e não houve milagre. Não houve nenhum sinal, não houve nenhum prodígio. Meu irmão, pode ser que você esteja na igreja há muitos anos e não há sinal de milagres, de prodígios na sua vida, porque você está desprezando a presença de Deus. Pode ser que você seja uma pessoa triste, porque está desprezando a presença de Deus, porque a Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Mas eu ando triste, então você está desprezando a presença de Deus. A Bíblia diz que na presença do Senhor os montes se derretem como cera. Montes na Bíblia está ligado a problemas. Os problemas se derretem na presença do Senhor. Eles se tornam nada diante do nosso Deus. Se isso não está acontecendo com você, você está desprezando a presença do Senhor. Não despreze. 20 anos, Abinadab deveria ter honrado a arca. Deveria ter dado honra a ela. Porque a Bíblia diz, eu honro aqueles que me honram. E os que me desprezam, eu desprezarei. Sabe para quem Deus falou isso? Deus falou para Samuel, quando ele vacilou. E aí depois, o que acontece? A Bíblia diz então, que logo em seguida a arca é levada de Israel. Por quê? Porque eles desprezaram. Honre a Deus se você quer ser honrado. A Bíblia diz que Abinadab não honrou a Deus. Como é que eu honro a Deus? Eu tenho que valorizar a presença do Senhor na minha vida. Meu irmão, ali estava na arca a vara de Arão que floresceu. Estava o poder de Deus ali. Lembra lá, quando Moisés estava diante de Faraó, e o Moisés lança, o que lança no chão? A vara de Arão. E ela se transforma no quê? Numa serpente. Aí o Faraó falou, isso aí os meus encantadores também fazem. E jogou, a vara dos encantadores também se tornaram serpente, mas com uma diferença. A vara de Arão, que se transformou em serpente, tragou, engoliu a vara dos encantadores de Faraó. Significa que a vara representa o poder que traga, que destrói nossos inimigos. Eu não posso desprezar a arca do Senhor, a presença do Senhor. Dentro da arca também estava o maná. O maná era o pão do céu que representa quem? Jesus. Tanto é que Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná representa Jesus, o pão vivo que desceu do céu, e também representa a nossa provisão total e completa. Quando o povo tinha fome, Deus mandava o que do céu? O maná. Saciava a fome daquele povo. Quando eu desprezo a presença de Deus, eu estou desprezando o poder de Deus que traga meu inimigo. Eu estou desprezando a provisão de Deus, que é o maná que estava dentro da arca. Terceiro, dentro da arca havia a tábua dos mandamentos. A tábua dos mandamentos era toda a direção que o povo precisava para caminhar no caminho do Senhor.
quando eles desprezavam a arca do Senhor, eles estavam desprezando o quê? Os mandamentos do Senhor. A direção de Deus para a vida deles. Por isso que Abinadab não teve resultado nenhum na sua vida, na sua casa, porque durante 20 anos ele desprezou. Você não vê sinal nenhum. Você não vê milagre nenhum. Às vezes você diz, eu não estou vendo milagre na minha vida. Eu não estou vendo cura. Eu não estou vendo prosperidade. É o desprezo que você está dando à presença de Deus. Não despreze a presença do Senhor. Se tem uma coisa que nós não devemos perder, é a presença de Deus. Nós devemos andar 24 horas. Se o dia tiver 25 horas, é 25 horas na presença do Senhor. Aí acontece o seguinte, olha para mim. Não olha para o chão não, olha para mim. Passados-se alguns anos, Saul assume o reino. Ou melhor, Davi assume o reino. Davi foi sucessor de quem? De Saul. Ele assume o reino de Saul. Ele reúne todas as autoridades religiosas, os sacerdotes, os anciãos, os mais experientes e diz, ele toma conselho com eles dizendo, vamos trazer de volta a arca do Senhor para Jerusalém, porque nos dias de Saul nós não a buscamos. E aí vem ele trazendo a arca. A intenção era boa, mas os métodos errados. Construiu um carro de boi, colocou a arca sobre o carro de boi, e aí eles foram trazendo a arca. Num dado momento o boi tropeça e um homem chamado Uzá, ele vai tocar na arca para não deixar a arca cair, ele é fulminado. A Bíblia diz que Deus abre uma brecha nele, ele morre. Olha aqui para mim, a intenção era boa, mas o método errado. Tem gente que tem a intenção de agradar a Deus, mas com metodologia errada. A arca fora feita para ser carregada por homens, por sacerdotes. A presença de Deus é para ser carregada dentro de você, na sua vida, no seu coração, meu irmão. No seu coração, na sua vida. A intenção era boa, mas o método era errado. Completamente errado. Completamente. E então ele diz, como virá a minha arca do Senhor? Davi então se entristece com aquilo. E ele então faz o seguinte. Eu vou deixar a arca na casa de Obed-Edom por enquanto. E ele vai então, deixa a arca na casa de Obed-Edom. Eu imagino a fé de Obed-Edom. Sabe por quê? Olha para mim, presta atenção. Ele já sabia que Uzá havia tocado na arca e havia sido fulminado. Deus abriu uma brecha nele. E o Davi chega para ele, olha, a arca agora vai ficar na tua casa. O homem tinha que ter fé. Se eu não tiver fé, eu vou morrer. Sabe por que tem muita gente morrendo? Porque não tem fé. Você talvez seja um vivo morto. Você está vivo fisicamente, mas espiritualmente você está morto. Porque não tem fé. Ele teve fé de receber.
Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção. Na nossa caminhada com Deus, nossa caminhada cristã, nós temos que decidir quem é que vai caminhar conosco. A fé ou o medo. Você tem que decidir. Quem você vai deixar caminhar com você, se a fé ou o medo. Porque a fé diz que já deu certo, o medo diz que não vai dar certo. Então você tem que decidir. Você tem que decidir. Porque tem pessoas que estão na igreja, estão caminhando a vida toda com medo de se lançar nas mãos de Deus, com medo de se colocar nas mãos do Senhor e deixar Deus conduzir. Não importa por onde você tem que passar, mas você tem a confiança que Deus está te guiando, que Deus está te levando, que Deus vai te levar no final de tudo à sua vitória, porque afinal de contas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então nós precisamos decidir. Você está caminhando com medo a vida toda? Tem medo de abrir seu negócio e falir? Tem medo de fazer um grande ato de fé com Deus, que Ele manda fazer prova com Ele? Tem medo? Por isso que você está naufragando. O que é que fez Pedro afundar? Deus disse para ele, Jesus falou para ele, desce do barco, vem aqui. Ele desce, começa a andar sobre as águas, mas ele observa o vento forte, e a Bíblia diz que logo em seguida ele tem medo. Então ele começa a afundar. Enquanto ele estava deixando a fé caminhar com ele, ele estava provando do sobrenatural. Mas a partir do momento que ele deixou a fé e colocou o medo para caminhar com ele, ele começou então a afundar. Tem gente aqui que tem um histórico bonito. Você tem um histórico lindo. Tem gente aqui que tem milagres extraordinários para contar que Deus fez na vida deles. Coisas lindas. E isso é lindo, mas preste atenção até quando você vai viver do que você recebeu no passado. Será que parou? Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Não parou. Isso que Ele fez é uma gotinha em relação ao oceano de bênçãos que Ele tem para você, para a sua família. Em nome de Jesus, meu irmão, toma posse disso para a tua vida hoje. Mas por que não está acontecendo mais? Porque você trocou a fé pelo medo. Você deixou o medo caminhar com você. E a fé ficou lá atrás. Diga, está errado isso. Então, Obed-Edom, ele decide caminhar com fé. Ele recebe a arca de Deus na sua casa. É muito forte isso. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Samuel, capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10. Aleluia, Jesus. Eu sinto a Tua presença aqui, Pai. Glória a Deus. Seu Espírito está nesse lugar, Deus. Te adoramos. 2 Samuel 6:10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom o geteu 3 meses.
E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Irmão, olha que lindo. Obed-edom resolveu caminhar em fé. Pode trazer a presença de Deus para minha casa. Pode trazer a presença de Deus para minha casa. Aquilo foi um presente. A Bíblia diz que ela ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Quando você tem reverência com a presença de Deus, acontece na sua vida o que aconteceu com Obed-edom. Diz aqui que o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa, toda a sua família. Ele prosperou, a sua família foi abençoada. Quem estava doente foi curado. Meu irmão, se você valorizar a presença de Deus, Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, seus filhos, seus entes queridos. A sua geração vai ser forte, vai ser poderosa na terra, pelo valor que você dá à presença de Deus. Seus filhos que estão nas drogas vão ser pastor do Senhor, na casa de Deus, em nome de Jesus. Mas se você valorizar a presença de Deus, eles não vão ser traficante, não vou ser mula de traficante que vai vender droga, entregar droga para os outros. Não, ele vai entregar a palavra de Deus para os perdidos. Ele vai levar numa trouxinha de maconha, uma pedra de crack. Não, ele vai levar a palavra de Deus para quem está perdido. Valorize a presença de Deus. Deus abençoou. 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom. Mas durante 20 anos ela fica na casa de Abinadab e não acontece nada. Irmão, na igreja está cheio de Abinadab. Mas tem Obed-edom também. Mas só que eu gostaria que todos fossem Obed-edom. Eu gostaria que não tivesse um Abinadab aqui dentro dessa igreja. Que todos fossem Obed-edom em nome de Jesus. Que todos agissem como ele agiu. De ter valorizado a presença do Senhor. Irmão, e olha que Deus fez na casa dele, pode fazer na tua casa, na tua vida também. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Ele não mudou. Ele é poderoso. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E olha só que interessante. Versículo de número 12. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor do quê? Da arca de Deus, ou seja, da presença de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi com... Aqui eu quero falar algo para você agora. Irmão, o Davi fica triste porque a intenção dele era boa. Ele queria trazer a arca, mas usou o método errado. E aconteceu que Uzá morreu. Ele se entristeceu com aquilo, ao invés de usar o método certo. Aí ele falou: a arca fica aqui na tua casa, Obed-edom. Ele também, em certo ponto, desprezou. E aí o que acontece? Alguém fala, olha lá o versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: abençoa a casa de Obed-edom. O Senhor abençoou. Tudo que ele tem foi abençoado por amor da arca de Deus. O Davi só ficou sabendo da notícia. Irmão, quem despreza a presença de Deus só vai ouvir falar sobre milagres, mas não vai desfrutar de milagres.
Só vai ouvir, fui curado, estou prosperando. Você está ouvindo falar, mas com você não está acontecendo nada. Avisaram Davi, olha, a arca ficou lá na casa de Obed-edom, Deus abençoou ele, toda a casa dele, Deus prosperou ele. Mas prosperou por amor à arca do Senhor, por amor à presença de Deus. Se você decidir encaminhar em fé, você vai ter testemunho como Obed-edom. O que é que motivou Davi trazer de volta a arca nesse momento? O testemunho de Obed-edom. Meu irmão, o nosso testemunho vai atrair a presença de Deus para a vida de muita gente, Mas eu não posso desprezar, em hipótese alguma, a presença do nosso Pai de amor. Eu não posso. Eu tenho que decidir andar com Deus. Andar com Deus todo dia. Estar na presença do Senhor. Não importa o que aconteça. Não importa o que vão falar, o que vão pensar. Porque às vezes a gente fica preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Meu irmão, você tem que se preocupar com o que Deus vai pensar de você. Não com o que as pessoas vão pensar. Porque a pessoa mais importante da tua vida é Deus. É a Ele que você tem que dar contas. É a Ele. Então decida hoje, eu vou amar, honrar a presença do Senhor. Diga, eu vou amar, honrar a presença do Senhor. Vamos aplaudir a Deus bem forte. Bem forte. Você quer amar, você quer honrar a presença de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sai do teu lugar, vem aqui na frente agora. Vamos fazer uma busca do Espírito Santo. Não tem problema que não vai caber não. Mas eu quero todo mundo aqui agora. Vem, vem. Vem em nome do Senhor Jesus. Vem o mais perto que você puder do altar. Pode encostar para dar lugar para quem está chegando. Em o nome do Senhor Jesus. Você vai começar a tomar uma decisão na sua vida agora. Nós vamos buscar essa presença de Deus para que você hoje saia daqui completamente cheio da Shekinah de Deus, cheio da glória de Deus, porque está escrito, os que me honram eu honrarei, os que me honram eu honrarei, em nome de Jesus. Faça o seguinte, eu estou na fé, quem tiver fé de subir no altar, sobe também aqui comigo. Quem tiver fé de subir aqui, pode subir. Para dar para todo mundo chegar ali, sobe alguns no altar. Pode vir, não tenha vergonha não. Você tem fé para subir no altar? Tira o púlpito daqui, meu ministro. Coloca aqui atrás. Em nome de Jesus. Isso. Para dar para todo mundo chegar. Sobe aqui no altar. Em nome de Jesus. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Em nome de Jesus, nós vamos honrar o nosso Deus essa manhã. Isso, pode chegando mais para frente que dá espaço para as pessoas chegarem. Isso, vamos mais para a minha direita aqui para dar espaço para quem está lá. Isso, sobe aqui no altar. Sobe aqui no altar, tem espaço aqui, ó. Tem espaço aqui, tem espaço aqui. Sobe aqui no altar. Sobe aqui no altar. Em nome de Jesus. Isso. No nome do Senhor Jesus, nós vamos clamar a presença de Deus agora. Levanta as suas mãos agora. Aleluia. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Em o nome do seu Filho Jesus, nós estamos nessa manhã diante de Ti, Senhor. Ó meu Deus, nós estamos diante do altar, que é de onde sai a inspiração e o mover do Teu Espírito, meu Pai. E nós estamos aqui para Te adorar com todo o nosso coração, com o nosso coração contrito e quebrantado, com a nossa vida, meu Pai, entregue ao Senhor. Tu és o Deus que não
falha. Tu és o Deus que muda tudo. Tu és um Deus que reverte qualquer quadro, qualquer situação. E nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para te adorar. Comece a adorar a Deus agora. Comece a dizer que você está desesperadamente necessitado da presença de Deus. Ó meu Deus, derrama do teu Espírito Santo. Olha para essa pessoa, meu Pai, que talvez até hoje tenha desprezado a presença do Senhor, mas hoje faça o impossível acontecer. Mas hoje faça, meu Pai, com que essa sede ela seja saciada, essa fome da tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Derrama, meu Pai, derrama, meu Deus, da sua graça, derrama do teu Espírito Santo. Ó meu Deus e meu Pai, olha para essa pessoa que estava desviada do caminho do Senhor. Olha para essa pessoa que estava enfraquecida. Olha para essa pessoa, meu Pai, cujo pecado vem dominando a vida dela. Essa pessoa que estava sem força para continuar. Essa pessoa, meu Pai, cujos caminhos estavam fechados. Meu Deus, agora que a tua presença venha tomar o coração dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Oricanta labassuri andele caracalabacheia, orianda labashiri cantarica labachúria. Meu Deus, se tiver alguém aqui hoje que não é batizado com o Espírito Santo, meu Deus, eu quero que o Senhor batize com teu Espírito Santo agora. Eu quero que o Senhor batize com teu Espírito Santo. E aquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo, meu Deus, ó Deus, que ele seja tão batizado com o Espírito Santo, que venha viver uma experiência maior do que ele já viveu até hoje. E aqueles que já são, Pai, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga restauração sobre a vida deles. Comece a adorar a Deus, meu irmão. Comece a adorar a Deus. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele quer ouvir tua voz, Ele quer ouvir teu clamor. Alabashiririada, alabasirianda, alabaraia, arabadalabasarabada, alabatorederere, balabalabalabala, arabadalabatorederere, cantarabalaia, oreadalabasuriandere, caladalabasiri, cantarabala, ere cantaracalabasiriandalaia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Pai, tem gente aqui sendo batizada com o Espírito Santo. Tem gente aqui sendo renovada. Tem gente aqui, meu Deus, sendo abalado com teu poder, com teu Espírito. Que maravilha, Senhor. Que maravilha é pertencer a um Deus de amor, a um Deus de misericórdia, a um Deus de graça. Meu irmão, minha irmã, entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus.